16 de dezembro, o dia que eu gravo esse vídeo que vocês provavelmente estão assistindo. No dia 14, todo mundo sabe que aconteceu mais uma reunião do Copom, a última reunião do Copom do ano. E o Copom segue com a política de afrouxamento monetário. Só lá em agosto com o objetivo de diminuir a taxa de juros, fazendo que a economia gire mais, que a economia acelere, que tire um pouquinho dos investimentos do Tesouro Nacional, vão para as empresas, que barateie custos de empréstimos, essas coisas para ajudar o cidadão. Lembrando, não vou explicar isso nesse vídeo, já tem um vídeo na última queda da Selic, antes dessa agora para os 11,75%, 11,75%. Eu falei de tudo, do porquê a taxa de juros cai, do porquê a taxa de juros sobe. Então vem aqui no link do cardzinho que eu tenho certeza que você vai gostar pra caramba do vídeo. Lembrando, a taxa de juros abriu em 2023 em 13,75%. A revista Focus esperava um aumento da taxa de juros no início do ano, e inclusive eu citei isso, talvez para 14,75%, mas a partir de 2024 começa uma queda. Eu falei isso, inclusive por isso investi em pré-fixados. Aconteceu completamente o contrário do que a revista Focus previu, mas ainda assim deu certo. Mas todo mundo sabe que desde o início do ano, assim, por volta de março, que foi quando eu vi a primeira entrevista do ministro da Fazenda, Haddad, ele estava falando em baixar a taxa de juros. Aí em agosto tivemos a primeira queda para 13,25%. E hoje fechamos com a taxa Selic, a taxa de juros básica da economia, a 11,75%. E é o seguinte, novamente, não basta o mesmo erro. A revista Focus foi lá e previu que talvez a taxa de juros termine o ano de 2024, ou seja, em dezembro do ano que vem, com 9,25%, ou seja, prevê mais uma queda porque a inflação está controlada. Eles querem realmente acelerar a economia brasileira. Isso é bom, é ruim, o Haddad tá fazendo merda. Vamos confiar um pouquinho. Eu não gosto do governo, não gosto do Haddad como ministro da Fazenda, eu acho uma loucura, mas vamos confiar. Ter um pouquinho de esperança, porque até agora estão fazendo certo. Só que o que o Copom e o ministro da Fazenda tem que ver é não baixar a taxa de juros muito, como os especialistas de Twitter estão falando. Por um simples motivo, a taxa de juros americana também está alta. Agora os Estados Unidos tiveram uma crise ali dentro. Talvez estamos perto de uma recessão que alguns portais de notícias estão falando. Ou seja, o dólar está um pouquinho inflacionado. Os Estados Unidos estão com inflação um pouquinho alta. Então a taxa de juros subiu. O Fed, que é o Federal Reserve, dane-se, subiu um pouquinho a taxa de juros. Lá nos Estados Unidos está em 5,25% a taxa de juros nos Estados Unidos. Ou seja, aqui no Brasil, nós não podemos diminuir tanta taxa de juros, porque os investidores lá fora que investem na taxa de juros do Brasil, por ser uma das mais altas do mundo, vão olhar para isso e falar, pô, a taxa de juros nos Estados Unidos tá maior, ou tá quase igual. Por que eu vou investir em uma economia que a qualquer momento pode me dar canota? E se eu tenho dos Estados Unidos, é a maior economia do mundo, a economia mais segura do mundo. Ou seja, vai tirar o dinheiro do Brasil, que nós brasileiros precisamos, para aplicar no dólar, para aplicar nos Estados Unidos e ter um pouco mais de retorno com o dólar, com a taxa de juros da americana também. Então, a gente não pode seguir o que os especialistas do Twitter estão falando. Tem que ter muito cuidado na hora de baixar a taxa de juros. E eu estou notando isso com o Copom. Porque se dependesse do Haddad, lá em agosto, já tinha caído para casa das cucuias. Tá, eu falei que eu não ia falar do Haddad, mas desculpa, não resisti. Essa taxa de juros caindo é bom realmente para as pessoas que têm uma carteira diversificada, que investem em pré-fixados, porque agora estão se aproveitando muito de marcação a mercado e ganhando dinheiro em curto prazo. Por exemplo, ganhei mais de R$1.000 com um pré-fixado que eu tenho, tá ligado? Porque quando a taxa de juros cai, o preço do título sobe, ou seja, o título fica mais caro e você consegue vender. Claro, vai pagar IR, essas coisas, mas você vai ter um lucro maior do que se a taxa de juros continuasse frequente com aquela mesma taxa de juros. Ou seja, é isso.
Eu tô ganhando um dinheirinho bom com um pré-fixado que eu tenho na minha carteira. Quem acompanha o cara da bolsa sabe que eu investi em fevereiro. Eu ganhei um dinheirinho não legal assim. Eu comecei a ganhar agora um dinheirinho com IPCA, porque eu investi no ciclo de. Comecei a investir no IPCA mais no ciclo de queda, tá ligado? Mas já tô ganhando um dinheirinho suave, assim por se dizer. Mas é isso, rapaz. Isso é o mundo dos investimentos. Esse é o mundo da taxa de juros. A renda fixa não é fixa, para vocês terem ideia como no Esbar se fala. Mas é isso, eu só queria dar esse adendo para vocês para o porquê o Banco Central, o Copom, precisa ter cautela na hora de diminuir a taxa de juros e que eu tô aproveitando a queda da taxa de juros para ganhar dinheiro no curto prazo com pré-fixados, tá ok? E bom, caso você queira aprender a investir, primeiro link aqui na descrição é certo para você. Você vai ter o melhor e-book de investimentos possíveis, vai passar de renda variável, criptomoedas, que é muito importante para ter de reserva de valor. O que mais que você vai aprender? Vai aprender sobre renda fixa, que é o que estamos falando aqui também. Taxa Selic, economia, macroeconomia, investir com macroeconomia. Esse e-book vai te ensinar tudo isso. Caso você queira, primeiro link aqui na descrição ou o link do comentário fixado. Então, esse foi o vídeo de hoje. Beijo bem grande, galera. Tamo junto. Fui!